Vamos dar então início ao nosso curso de História do Direito, tratando dos direitos de escrita cuneiforme. Os direitos de escrita cuneiforme são aqueles que, cronologicamente, são os mais antigos que a gente conhece, como a gente vai ver. A gente está falando de uma região que é conhecida como Mesopotâmia, que fica entre e na vizinha aos rios Tigre e Eufrates, que todos nós conhecemos do ensino médio, o que hoje compõe os países mais ou menos do Iraque, da Síria e parte do oeste do Irã. E, além da região da Mesopotâmia, tem a região da Anatólia, que hoje seria o centro e leste da Turquia. Toda essa região é denominada em português de Oriente Antigo. É o interessante que hoje, atualmente a gente gosta de usar Oriente para a Ásia, como China e Japão, mas a questão do Oriente Antigo é essa região do Oriente Médio, na região da Mesopotâmia e da Anatólia. Cronologicamente, nós estamos falando do período de 3 milênios antes de Cristo, ou seja, a partir do terceiro milênio antes de Cristo até por volta do século V antes de Cristo. Então a gente está falando aqui de praticamente 2.500 anos de história que a gente vai poder aqui ver de uma forma panorâmica, mas muito interessante com seus aspectos jurídicos. A gente está falando aqui do direito mais antigo que a gente conhece e que tem como centro, como base para essa ligação a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, que são as fontes mais antigas que a gente conhece da história da humanidade, e aqui boa parte delas são fontes jurídicas. São as fontes mais antigas que vão desde o final do terceiro milênio, chegando ao começo do segundo milênio antes de Cristo, que compõe essa que é a escrita mais antiga da humanidade. A mais antiga forma da escrita cuneiforme é a escrita suméria, ou seja, desse povo que habitou essa região aqui com uma cultura extremamente admirável, como a gente vai perceber também nessas aulas. É uma escrita muito interessante que vai combinar palavras e sílabas. Talvez alguém saiba japonês, o que é muito semelhante ao japonês de hoje, com exceção das vogais A, E, I, U, que não são letras isoladas, que podem ser encontradas como letras isoladas. Fora essas, não temos letras isoladas. O O, por exemplo, a gente vai ter sempre com sílaba mó, tó, có e por assim por diante. São cerca de 600 ideogramas em cada período de desenvolvimento dessa língua. Então a gente está tratando aqui, se a gente pensar que o nosso alfabeto tem 26 letras, 600 ideogramas são muitos. Porém, se a gente pensar nos kanjis chineses, utilizado também no Japão, que somam hoje por volta de 50 mil kanjis, apesar de que ninguém conhece isso de cor, 600 passam a ser muito factíveis. Se pensar aqui para a língua japonesa também, a gente pode ter uma média de 2.100, 2.200 ideogramas como necessários para conseguir ler um jornal. 600 ideogramas, de novo, são bastante factíveis. Nessa comparação com a língua japonesa é interessante porque já tiveram teorias de que a língua japonesa vem aqui do, da escrita cuneiforme, que não é verdade, mas tem interessantes semelhanças. Essa língua vai desaparecer, essa escrita, desculpa, nós não estamos falando da língua no momento, a gente está falando da escrita cuneiforme, vai desaparecer na segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo. Então, lá por volta da idade de Cristo, a gente sabe que pouquíssimas pessoas conheciam e que ela já era uma língua morta. Tá? Essa escrita está presente na grande maioria dos textos jurídicos desse período, o que torna então esse tema extremamente interessante para nós aqui. Como a gente sabe, com uma mesma escrita a gente pode ter diversas línguas, como hoje, com o nosso alfabeto latino, a gente tem diversas línguas. E
as línguas que nós conhecemos aqui que utilizavam a escrita cuneiforme são basicamente três. O primeiro é o sumério, o acádio, que vai se dividir em dois grandes dialetos, e o hitita. O sumério tem uma origem desconhecida, é a língua mais antiga que a gente conhece, né? Não existe língua que seja mais antiga do que essa na história da humanidade. Ela vai ser substituída ou combinada com o acádio, que vai ser também chamado de língua babilônica assíria, que vai aparecer no finalzinho do terceiro milênio, que são as fontes mais antigas que a gente conhece. Né? Então, as fontes mais antigas que a gente conhece, a gente tem alguma coisa em sumério, mas a maioria é em acádio. Né? Uma língua semita, como a gente tem hoje o hebraico e o árabe, né, modernamente, e vai se dividir em dois dialetos principais, o assírio, ao norte da Mesopotâmia, e o babilônio ao sul da Mesopotâmia. Né? O reino assírio e o reino babilônico, que a gente vai encontrar um ao norte e outro ao sul da Mesopotâmia. Por fim, como eu havia dito, o hitita, que é uma língua muito interessante, que vai surgir no final do segundo milênio, ou seja, mais moderna que o acádio, e a grande aqui curiosidade, que é a língua indo-europeia mais antiga, né? Ou seja, é uma língua indo-europeia, como o nosso português, como o latim, como o alemão, como o italiano e todo o inglês, né? Mas feita em escrita cuneiforme, que utilizava escrita cuneiforme, e é essa língua indo-europeia mais antiga. Né? Ela vai ser característica do reino hitita, que vai ocupar a região da Anatólia. Aqui alguns exemplos para vocês. Né? Nós temos aqui duas inscrições, só para que vocês possam ver aqui visualmente, né? Sendo que essa segunda é, na verdade, uma placa com o código de Hammurabi. Não é o código Hammurabi famoso que a gente tem lá no Museu do Louvre, que a gente vai ver depois, mas aqui a gente tem uma cópia. Tem diversas cópias que foram feitas, como a gente vai também ver um pouquinho mais para frente. E aqui uma lista com pessoas, também escrita aqui cuneiforme. Aqui a gente tem, a gente pode falar de diversos materiais aqui também. Tá? A gente tem as leis escritas cuneiformes como tipos de fontes cuneiformes, que nós vamos ver essas leis com vagar em seguida. Aqui é uma foto das famosas leis médio-assírias, que eram terríveis, lá de 1450 a.C., né, e essas leis podem ser feitas em placas de argila, como a gente tem aqui o que chegou até nós, as leis médio-assírias, mas mais comumente as leis eram escritas em pedra, que são essas grandes inscrições. Aqui a gente tem então o nosso famoso código de Hammurabi, as costas do código dessa estela de granito preto que está lá no Museu do Louvre. E você pode perceber como ela é toda escrita, e a gente vai ter fotos depois melhores do que isso. Além das leis, que são fontes importantíssimas para a gente tem outros documentos. Porque, interessantemente, cerca de 70% a 80% de todos os textos que chegaram até nós em escrita cuneiforme têm conteúdo jurídico. E aqui a gente está falando de documentos privados, como os contratos, recibos, contas, cartas, ou documentos públicos, como protocolos e sentenças judiciais, cartas de soberanos, são famosas, as cartas de Hammurabi, que são uma fonte extremamente interessante para nós, porque por meio dessas cartas ele dava ordens, ele decidia, Hammurabi funcionava como juiz também, então a gente tem aqui fontes extremamente interessantes aqui para nós. Historicamente, é uma grande curiosidade que essas fontes não foram estudadas desde a época de Cristo, quando desapareceu a língua, até o começo do século XIX, ou seja, a gente teve mais ou menos 1900 anos em que essas fontes não eram estudadas, porque ninguém sabia essas leis. Ninguém sabia a escrita, decifrar a escrita. A escrita cuneiforme foi decifrada no começo do século XIX, sendo que a língua hitita só no século XX, que vai possibilitar que a gente tenha acesso a essas fontes. Essas fontes, como a gente vai ver a partir da próxima aula, especificamente as leis de escrita cuneiforme, são as fontes mais antigas que nós conhecemos da humanidade.
Esse é o grande atrativo desses direitos de escrita cuneiforme. Como vocês já sabem, os mesopotâmios, assim como os gregos, não viam o direito como um fenômeno a ser estudado. Isso só vai ser criado com os romanos, que vão ser os primeiros a enxergar isso no direito. Mas a gente tem sim normas, a gente tem leis, nós temos fontes que eram aplicadas, ou seja, eram aplicadas pelo poder público, poder correspondente, e que vão ter efeitos. Aquele que não obedecer às leis pode ter, né, pode ser perseguido e ser obrigado a cumprir penas determinadas. Então a gente tem aqui um verdadeiro sistema jurídico, para usar uma terminologia moderna, mesmo que eles não viam dessa forma, né? Eles tinham regras que deveriam ser cumpridas. Mas nós hoje, com os nossos olhos jurídicos, a gente pode estudar essas fontes e enxergar como era esse direito das escritas cuneiformes, que são os mais antigos que nós conhecemos, e a gente utiliza essa terminologia direitos de escrita cuneiforme, porque em cada cidade-estado a gente vai ter um direito diferente.